Tasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayate. Om Bhuvassuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayate. Om Bhuvassuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayate. Namastê, Harion. Bom dia, meus amigos. Uma satisfação estar aqui novamente a mais uma live. E essa semana está sendo uma semana toda de lives, né? Isso por conta de um evento que vai acontecer sábado e que é uma aula gratuita, né, oferecida a todos vocês. Porém, essa aula ela tem que haver inscrição. Não vai ser uma aula assim aberta que você chega lá e simplesmente começa a fazer, participa, não. Tem todo um processo e aí o link está na bio, né, para você poder participar. E a ideia é essa, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre a conduta disciplinar do yoga. Então, completando o código de ética do yoga, né, que são as austeridades, as proibições, né, são os yamas, né, não matar, não roubar, nós vimos segunda-feira. Então agora nós vamos ver essa conduta disciplinar do yoga, que ela tem mais a ver com prosperidade. Então é a forma com que o praticante vai trabalhar nele mesmo, visando ele prosperar. E a visão do yoga, né, é uma prosperidade que não é só financeira, né? Também, namastê, bom dia, Kátia. Também é financeira, né? É uma prosperidade no sentido mais amplo. Então, o dinheiro, né, a aquisição de bens, isso é só uma energia, né? Só uma energia das múltiplas energias que existem no universo, né, no mundo, que nós vamos estar disputando, né, desfrutando delas, usando, trabalhando elas. Então, os niyamas, né, que é o que nós vamos estar vendo hoje com a professora Hermínia, é exatamente isso. Ela vai estar abordando exatamente essa questão, tá, da prosperidade. E aí, como eu falei, prosperidade nos vários campos da vida, né? Não é uma coisa específica em relação a bens materiais. Então, como eu falei para vocês, no sábado, dia 14, nós vamos ter uma aula, né, um bem especial, uma aula show de bola, top. E o link dessa aula, para a inscrição dela, está na bio, né? Basta ir lá, se inscrever e no sábado, 10 da manhã, nós vamos estar juntos aqui, fazendo uma prática muito interessante, né? Muito interessante, vamos dizer assim, né? Eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá? Bom, eu vou ver se a Hermínia já está aqui para poder tá chamando ela. Porque nessa aula, isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Quando a gente fala sobre uma aula de yoga, né? É muito importante. Seria mais ou menos como se você pensasse o seguinte. Vamos lá. Eu não sei se vocês todos estão familiarizados. Saudação, Luz. Harion. Eu não sei se vocês todos estão familiarizados. Por exemplo, existem umas normas de etiqueta, né? Em que você, ao sentar muitas vezes para um jantar, você tem garfos específicos, colheres específicas, você tem copos específicos, né? Copo para água, copo para vinho. Então, da mesma maneira, existe também um procedimento adequado para você ter o máximo de aproveitamento dentro de uma prática de yoga, né? Então, isso tem toda uma atitude física, você tem toda uma atitude mental que tem que ser trabalhada. Então, nessa questão da aula, a ideia é essa, né? Você desenvolver esse potencial e você conseguir levar isso para o teu cotidiano, para a tua vida, de modo que você entre no yoga, mas o yoga entre em você também, né?
Tem até uma expressão no mundo do yoga, que eu não sei se vocês estão familiarizados, que fala o seguinte: quando você vê às vezes uma pessoa não praticando coisas básicas, né, do yoga, né, e a pessoa passa por algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, você muitas vezes até comenta isso, né, fala assim: poxa, o yoga, namastê, Débora, o yoga não entrou em fulano, não entrou em fulana, né? Quer dizer, é uma forma de você estar mostrando e estar usando até para você, né, como exemplo, né, para você. Quão importante é você ter essa integração, entendeu? De você com o que nós chamamos de sadhana. Essa palavra sadhana poderia ser traduzida, porque os termos em sânscrito são difíceis de tradução para a nossa língua. Então, o sadhana é uma trajetória, é uma forma de você viver, você vai amoldando gradualmente, é uma forma de você se conduzir baseado nos princípios do yoga, né? Porque o yoga eu falei já, mas vou voltar a falar e falarei sempre. O yoga é um darshana. A palavra darshana significa ponto de vista. É uma maneira particular de você ver as coisas, né? Então tem gente que fala assim: eu vi isso, e aí faz muitas vezes uma avaliação. Essa avaliação é baseada no código de ética dela, na visão dela. E o yoga tem o seu código de ética, tem os seus valores, né? Na segunda-feira eu até fiz um comentário ali que depois algumas alunas falaram assim: caraca, Cristiano, eu não fazia ideia que fosse dessa forma não. Quando eu falei, por exemplo, que a questão de você ser classificado no yoga como uma pessoa que roubou a outra, seria um ladrão, uma ladra, que envolvia muitas vezes o tempo da pessoa. Se eu uso o teu tempo, né, peço a tua atenção, e eu faço mau uso disso... Alô? Todo mundo me ouvindo ou não? Como é que tá o som? Tá legal? Que teve aqui uma flutuação aqui na conexão, por isso que eu estou perguntando a vocês se o som está entrando legal. Se puder, dá um coraçãozinho aí, dá um sinalzinho aí, só para eu saber se o som tá legal, você tem que mexer em alguma coisa aqui. Bom dia, Elizabeth, namastê. Tá ouvindo? Pô, bem legal, obrigado, Débora. Então o que acontece, como eu estava falando para vocês, quando eu uso o tempo de vocês e eu faço ou eu peço uma informação a você, você gasta um tempo me explicando e eu não uso essa informação, por desleixo meu, eu simplesmente peguei lá a informação e não fiz uso. Na realidade, eu estou me comportando como ladrão. Eu pedi tua atenção, você se dedicou ali a mim e eu não fiz uso nenhum daquilo, não fiz. Ignorei, deixei para lá, besteira, pensei melhor. Então, você começa a ter uma visão mais analítica das suas ações, tá? Um outro exemplo, também dentro daquele contexto de segunda-feira, do roubo. Eu peço emprestado o carro de vocês, um outro objeto qualquer, e você me empresta. De bom grado você me empresta. E aí eu falo assim: daqui a 1 hora eu trago de volta. Eu já vou fazer o serviço. Só que eu tive alguns contratempos. O que é o adequado? Uma vez que eu tive contratempos que eu vou ficar mais tempo do que 1 hora, o que eu faço? Eu entro em contato contigo e tento refazer o trato. Olha só, eu posso ficar mais meia hora com o carro? E eu te devolvo? Porque se bater 1 hora e eu não devolvi o carro, a partir daquele 1 hora e 1 minuto eu começo a ser considerado pelo yoga um ladrão. Eu estou abusando do tempo que você me emprestou um objeto qualquer, tá? E o mau uso do objeto também, isso é outra questão, tá? Também é considerado roubo no yoga. Quando eu pego, por exemplo, eu chego para vocês e falo assim: dá para tu me emprestar teu tamanco? Aí você vai e me empresta o tamanco. Tamanco é para usar nos pés, né? Um calçado. E aí eu pego, você me vê ou não me vê, eu batendo um prego na parede, usando o teu tamanco como se fosse um martelo. Esse uso inadequado também é considerado roubo, né? Então é um leque. Por isso que eu estava conversando com a Monique na segunda, mostrando que é um leque de possibilidades essa questão, tá? E aí você vê como é que isso vai modulando a nossa vida e você vai trazendo isso para dentro da tua vida cotidiana e aí as coisas vão mudando, né? Você vai mudando paulatinamente. Isso aqui é um sadhana, né? Tá? Então eu vou ver aqui se a Hermínia já tá a posto para poder a gente começar a conversar com ela. Ela é professora de yoga, é uma pessoa muito boa, né? Muito boa professora.
Vou chamar ela e deixar que ela se apresente a vocês. Acho que ela já está entrando. Namastê, Elizabeth. Arion. Com ela. Isso é uma coisa que... Deixa eu ver se eu consigo falar com ela, para ver se ela... O que está acontecendo. Não... Saudações, Vanessa. Tudo bem? Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Eu não sei se todos estavam na aula de... Vou esperar só um pouquinho que a Arminha está entrando. Se vocês ficaram com alguma dúvida na aula de segunda, na live de segunda e de terça, né? Eu ia até aproveitar e comentar aqui uma coisa. A menina que está produzindo, está ajudando aqui na produção do evento, né? Das lives, ela me falou que foi uma bobeira minha, eu não vi uma pergunta que fizeram dentro do... Eu não sei quem foi que fez, não vi. Sobre TDAH, que é déficit de atenção, né? E aí, só para quem não conhece o problema, né? Acho que a Ervínia está com algum tipo de dificuldade de conexão. Deixa eu ver se ela vem agora. Então, como eu estava falando para vocês, na realidade, a expressão não é a mais adequada, tá? O déficit de atenção. É que a pessoa, quando é classificada como déficit de atenção, a pessoa tem atenção em tudo, em tudo. Isso foi uma das perguntas, se o yoga ajudava. O yoga ajuda a pessoa com déficit de atenção. Porque o yoga tem muitas técnicas, muitas práticas, que são para você praticar, que nós chamamos de ekagra. Ekagra é a fixação da atenção. E isso é estimulado, um trabalho que vai sendo feito. Tá? Então, o déficit de atenção, na realidade, é uma atenção excessiva em tudo. Porque, de um modo geral, namastê, tudo bem? No modo geral, você presta atenção numa coisa, depois você se desliga daquilo e vai prestar atenção em outra coisa. O que acontece com a pessoa com déficit de atenção é que ela fica plugada e ligada em tudo. Então, por exemplo, você está aqui fazendo um exercício, cozinhando, fazendo uma coisa, o gato miou, você larga o que você está fazendo para prestar atenção no gato. Entendeu? A pessoa muitas vezes tem dificuldade, inclusive, de estabelecer escala de prioridades. Isso é um mecanismo interno que tem que ser desenvolvido, esse trabalho. Tá? O que é mais importante? Eu prestar atenção no gato ou eu me manter atento à panela para que a panela não queime a comida? Entendeu? Então essa questão também é trabalhada dentro da prática do yoga, exatamente para poder a pessoa ficar numa condição de mais bem-estar, de mais conforto. Namastê, tudo bem, Raquel? Deixa eu ver o que está acontecendo com a Hermínia, que ela está com... Eu não sei, eu não estou conseguindo fazer contato com ela, só aparece aqui que ela não consegue se conectar. A Hermínia está aparecendo isso. Eu não sei se ela está com algum problema de internet.
ou se é uma questão do próprio Instagram, de dificuldade dela. Vamos ver agora. Que agora eu vi que ela estava ali conectada. Eu não sei, de repente acontece isso na internet, é meio que caixa de surpresa. Eu vou até falar com o pessoal agora da empresa que presta serviço aqui de internet, porque eu ao longo da semana tenho observado isso. Eu tenho que desligar o modem, ligar de novo, por isso para uma aula é complicado, né? Então, agora, felizmente agora não está rolando nada, mas a questão toda é que está. Gente, só um instantinho, só um minutinho. Desculpe, gente. A Hermínia não entrou ainda, né? Bom, gente, vamos começar então, devagarzinho. Vamos ver se a Hermínia consegue entrar. E aí, para a gente não ficar preso aqui também, né? Bom, olha só. Dentro dos niyamas, né? Que é como eu falei para vocês no início, fazem parte do código de ética do yoga, né? São 5 yamas e 5 niyamas. Os 5 yamas nós vimos na segunda-feira, que é a ahimsa, né? A não violência, satya, que é a verdade, asteya, que é não roubar, brahmacharya, que é a continência, o celibato ou uma racionalização do uso da energia sexual para múltiplas finalidades, né? E a parigraha, tá? Vale a pena, a parigraha é não acumulação, que termina sendo, o aparigraha termina sendo uma outra faceta de asteia, que é não roubar, tá? Porque o que acontece? Quando eu pratico a parigraha, por exemplo, eu desenvolvo uma paixão por tênis. E aí eu começo a comprar tênis. Mas eu compro tênis não é pelo uso do tênis, de eu usar o sapato, tênis. É pela beleza, é pela necessidade de querer colecionar tênis. É por isso. Então o motivo não é o uso do tênis. E aí o que acontece comigo? Eu começo a juntar e eu privo outras pessoas de poderem estar usando aquele calçado. Entendeu? Então o fato de eu ter dinheiro simplesmente para comprar o tênis não é, na visão do yoga, o adequado, não é o adequado. Deixa eu ver se eu consigo trazer ela aqui de novo. Opa, Hermínia, saudações, Hermínia. Conseguiu? Show de bola. Tu tem que entrar aqui comigo, Hermínia. Aceita o aceita o convite, Hermínia. Deus está te chamando.
Emília, você tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tu tá com fone, tá com o fone de ouvido? Tá conseguindo me ouvir? Faz um sinal se você tá ouvindo, Hermínia. Manda um sinal aqui na parte de comentários. Quando eu mandar o convite, Hermínia, você aceita o convite, que aí você vem para dentro da sala, entendeu? Mestre, tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Muda a posição da Ah, câmera, tá. Hermínia. Muda a posição da câmera. Peraí. Para poder eu te ver. Eu tô vendo só o notebook. Ih, e agora? Peraí. Porque acontece às Oi? vezes, Hermínia, olha só, acontece às vezes o seguinte: você conecta o fone de ouvido, mas às vezes o som, por isso que a gente pergunta se se todo mundo está escutando, você mexendo no fone de ouvido, ele conecta melhor e você consegue ir. Acontece isso mesmo. Eu vou te pedir Eu só para você entendi. baixar um Agora tá um pouquinho. pouquinho baixo. Tenta baixar um pouquinho tua câmera. Tua câmera. Baixar um pouquinho mais para poder te ver. Não, aí ficou de lado. Isso, deixa em pé. Tá Isso, show bom de bola. assim? Não, não, do outro jeito. Do jeito que tava. Aí, essa é a posição boa. Porque Peraí, senão o deixa eu pessoal, tentar voltar aqui. quando o pessoal vê a live depois gravada, vai ficar até com vertigem, você de lado. Vai falar, caraca, tá vendo com a Hermínia? E aí, tudo Olha só, tranquilo? mestre, eu tô te ouvindo bem baixinho. Tu verificou se o teu fone de ouvido tá com volume baixo? O telefone tá com o ouvido baixo? Dê uma olhada nisso? Verifica se tá com volume baixo. No Peraí. aparelho. Às vezes pode ser isso. Tá. Tava um pouco baixo. Então, Fala beleza. aí pra eu ver se tá. Saudações, Gedial. Como é que tá, Hermínia? Melhorou o som? Tá baixo, mas tudo bem, vamos Tá lá. dando para ouvir? É, Legal, legal. Porque tem alguns, tá vendo? Ó, esse meu aqui, tem alguns aparelhos que tem esse tipo de coisa que você pode aumentar ou diminuir. Tem uma regulagem. Não sei como é que é o teu. Eu acho que o teu tem. Acho que o teu tem. peraí que eu Saudações, tenho Nelly. aqui. Gente, eu vou pedir o seguinte: enquanto a Hermínia está ajustando ali, colabora com a live, com a live. Não tem esse aviãozinho, essa setinha aqui embaixo, na barra de baixo de vocês? Clica aí e chama cinco amigos para cá para participar da live, para assistir a live. Se cada um trouxer 5, a gente já bota 40 pessoas aqui dentro rapidinho, molinho, para assistir aí a... Como é que tá, Hermínia? Tudo Pronto. tranquilo? Melhorou? Como é que tá o som? Eu não consegui ajustar o som, não. Eu tô ouvindo baixinho, mas eu acho que dá para fazer. Não, beleza, eu tô te Então, escutando vamos no legal. Tô te outro. escutando legal. Qualquer coisa eu repito. Namastê, Gabriela, tudo bem? Eu estava conversando com eles, Hermínia. Falei sobre a questão de segunda, falei sobre terça-feira também, do Yasra, e eu estava relembrando, né, dos yamas e niyamas, né? Então, os niyamas, eu estava falando, ia falar com eles agora, mas antes de eu falar sobre os niyamas, eu queria que você se apresentasse. Eu deixei por tua conta de você se apresentar. Só falei que você era professora de yoga, mas eu sei que você tem outras formações, entendeu? Inclusive, manja pra caramba de livro, né? De fazer edição de livro e tudo mais. Mas vai lá, diga lá, fica à Tá bom. vontade. Tá bom. Já deu para perceber que eu estou um pouco enrolada aqui, né? Mas tudo bem. Gente, bom dia. Eu sou Hermínia. Eu sou instrutora de Hatha Yoga, formada pela Escola Jaya. Sou também instrutora de Kundalini Yoga, tenho alguns conhecimentos de Ayurveda e sou revisora de textos, né? Há muitos anos. Eu tenho Saudações. essa profissão há muito tempo. Enfim, eu vim falar sobre os niyamas, né?
Podemos dar continuidade, Alexandre? Perfeito. Os niyamas são Shaucha, pureza, né? Santosha, contentamento. Tapas, austeridade. Swadhyaya, estudo do próprio ser, estudo do eu. E Ishvara Pranidhana, que é a dedicação ao Senhor, né? Essa dedicação ao Senhor aqui é importante deixar claro que não tem uma conotação religiosa, tá? O yoga, ele entende que você pode ter contato com Deus sem a necessidade de uma religião. Mas nada contra a pessoa que quer ter por meio de uma religião. É só uma questão de escolha, né? Mas vamos começar com a pureza. Eu queria perguntar a você... Com a pureza. Oi? Sim. Não. O que acontece é o seguinte... Tá baixinho. Não. Eu estava conversando com eles antes de você entrar sobre esse caminho que é chamado de sadhana, que é a nossa trajetória de vida. A gente vai trabalhando isso. Então, você pode ter um sadhana do Vedanta, você pode ter um sadhana do Yoga, você pode ter um sadhana do Sankhya, e aí você vai fazer a tua trajetória baseado nessa estrutura, nesse arcabouço de conhecimento, é que vai nortear as suas ações, sua compreensão, seus sentimentos, seus pensamentos. É o teu sadhana, né? Então, o que acontece? Nesse contexto aqui, dos niyamas, que eu expliquei também para eles que tem uma conotação de prosperidade no sentido mais amplo, né? Você vai prosperar não apenas financeiramente, porque as pessoas, quando você fala em prosperidade, de pronto elas falam, não, é grana. É grana, é bens. Não. É no sentido mais amplo. Inclusive você se melhorando, se tornando uma pessoa melhor, já é uma prosperidade, né? E as pessoas muitas vezes não têm esse entendimento. Está bem acima da prosperidade material, né? Exatamente. É uma prosperidade, é uma abundância de tudo, né? De tudo, de tudo. Caminho correto. Exatamente. As coisas vão acontecendo na medida que você vai precisando, né? Na medida que você vai precisando. Por isso a importância dessa relação boa com o universo. Porque o universo é que é o grande provedor, né? É a grande vaca celestial. É aquela que provém toda a nossa nutrição, nossa alimentação, né? Daquilo que nós precisamos. Então, nessa questão da pureza, né? Da pureza, as pessoas no primeiro momento pensam, né? Por uma pureza por alimentar, né? Mas não. É muito amplo isso. Pensamentos, palavras, muito ações, amplo. Tudo isso puro, muito amplo. Muito amplo, né? A pureza, ela envolve tudo, né? Ela vai desde de os cuidados que você tem, né? Assim, higiene, né? Com a limpeza do corpo, tudo vai vai num processo até chegar à própria pureza do ser, né? Exatamente. E a gente começa assim, né? A pureza, a gente começa observando a purificação, né? A purificação do corpo. Corpóreo, começa pelo físico, né? Uma boa limpeza do corpo. Tanto externa quanto interna, né, Hermínia? Tanto externa quanto interna, né? A limpeza interna, né? Tanto externa quanto interna. Então, limpeza dos intestinos, bexiga. Tem que limpar o corpo por fora e tem também que limpar o corpo por dentro. E nesse ponto, o yoga é muito importante, porque os asanas, né, eles fazem uma verdadeira faxina nos órgãos. Exatamente. Tiram todas as toxinas, eliminam as toxinas, melhora a corrente sanguínea. Inclusive as toxinas emocionais, né? Emocionais, exatamente. E porque aí vai trabalhar com os chakras. Né, Exatamente. Pranayamas, aqueles bloqueios, né? Aqueles bloqueios, eu não consigo abrir meu peito, eu tenho os ombros rodados para dentro, né? Aí quando eu começo a praticar yoga, aquele professor quer que eu abra o peito, mas porra, eu não consigo, chega até a doer às vezes. Quer dizer, na realidade a pessoa tem ali muitas vezes... Eu me lembro, Alexandre, quando eu comecei na escola Jaya, que eu não conseguia deitar, assim, deitar naquele tijolinho, né, assim, abrir o peito. E você dizia, não, isso é muito importante. Você vai percebendo que com o tempo você vai abrindo, e isso vai abrindo não vai abrir seu peito, vai abrir seu coração. Eu nunca mais esqueci disso. Foi uma coisa muito bacana, assim, que eu aprendi logo no início, né, na prática com você, foi isso, né. E você vê o seguinte, né? Namastê. Você reforça essa mão dupla do yoga, né? O corpo influenciando a mente e a mente influenciando o corpo, né? Porque você começa a ter essa relação, por exemplo, as minhas tensões, as minhas dores, tem muitas vezes uma relação com o meu emocional e os meus pensamentos também enrijecidos.
Então, quando eu vou amolecendo o meu corpo, a minha psique também começa a se tornar mais maleável. Eu paro, eu escuto, eu penso no que o outro falou, eu vou mudando, né? Uhum. Mas desculpe, tu ia Então, falar uma tem coisa. essa... Tu ia Oi? falar alguma coisa em relação à questão da tua experiência na abertura do peito. Não, então, isso aí foi muito incrível para mim, porque eu comecei com essa dificuldade, né? Era muito difícil para mim abrir o peito, e aí você dizia, né, que era para fazer, para persistir, aí entra outro, né? Entra outro niyama aí, que é o tapas, que a gente vai falar daqui a pouco, Sim, que é sim. essa persistência, né, essa constância, e com isso a gente vai conseguindo essa abertura, e aí você vai vendo que a coisa é muito maior, não está limitado ali, né, em abrir o peito, no aperfeiçoamento físico. Não é isso, é uma coisa muito maior, que envolve o coração, a emoção, E olha né? Envolve só, o outro. eu queria te perguntar uma coisa. Como é que foi a tua experiência, ou está sendo a tua experiência, com uma coisa que cada dia eu vejo mais na nossa sociedade em termos de carência, que é paciência. Paciência consigo mesmo, paciência com o outro. Porque todo mundo quer mudar, ó. Eu quero fazer uma década em 3 horas, rapidinho, tem que ser rápido. E é complicado isso, né? Essa Isso eu mudança. acho que a gente tem que se vigiar constantemente em relação a isso, que, aliás, esse é um dos preceitos, né, do yoga, é a constante vigilância, autoobservação. Exatamente, né? E o contentamento, né? Essa Contentamento, coisa né? da correria, da paciência, Sim. e você ter milhões de coisas para fazer, você acaba vivendo naquele modo, naquele piloto automático, né? Namastê. E aí você acaba fazendo as coisas assim porque tem que fazer rapidamente, Sim. né? E você encontra com as pessoas muito rapidamente porque você tem que fazer uma coisa. Eu acho que o yoga é perfeito em relação a isso, porque a gente vai aprendendo a temperar, né, a sua atitude para com o outro, porque você vai juntando tudo, né? Exato. Você vai se observando e vai observando o outro, e você vai desenvolvendo essa paciência maior, não é nem uma paciência, é uma abertura maior em relação ao outro, não só na família, mas em relação ao trabalho, você vai tentando, porque todo mundo corre hoje em dia, né? É difícil não correr, porque o mundo está assim, né? Mas verdade. você vai aprendendo a criar espaços, né? Acho que o yoga ensina isso, a gente criar espaços internos e externos. E à medida que você vai se temperando ali, você vai criando espaços internos, você vai também desenvolvendo essa arte na vida. Você vai começar a criar espaços externos, você vai começa a se observar, você começa a se respeitar Exato. o outro. Antes de você entrar, eu estava fazendo um comentário por conta de ontem. Fizeram uma pergunta que eu não respondi, né? Que era sobre TDAH, né? Um déficit de atenção. E aí eu estava falando o seguinte, que é uma coisa que a gente... mas o déficit de atenção... Mas isso vale, na minha opinião, para todo mundo. Que é o seguinte, eu tenho que priorizar certas coisas em detrimento de outras. E eu não tenho jeito, eu não sou um polvo. Eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu tenho que ver aqui realmente o que é prioritário e dar atenção a isso que realmente é importante. Né? O restante vai ter que esperar um pouquinho mais. Namastê. Entendeu? Então, você vê o seguinte, a gente vê uma pessoa com déficit de atenção e a sociedade muitas vezes a rotula como uma pessoa com uma deficiência. Quando, na realidade, praticamente toda a sociedade tem essa deficiência. Né? Porque é um estilo de vida, claro. Né? É um estilo de vida. Então, esse padrão que o yoga vai trazendo, isso, né? Muda, né? Muda isso. A sociedade, ela tem milhões de demandas, né? Demandas externas, e aí você fica sem olhar para você fica sem se visitar. Não dá tempo, visita. né? Não dá tempo. Você não se conhece, você não bate aquele papo com você, oi, tudo bem? Entra lá dentro e se vê. E isso é um exercício muito importante, né? De você olhar para si com olhos com olhos complacentes, né? Com olhos assim
de compaixão. Um olhar mais carinhoso para si mesmo, né, cara? Um olhar mais carinhoso, né? Carinhoso, exatamente. Porque se a gente não tem isso em relação a gente, você não vai ter em relação a ninguém. Com certeza, né? Com certeza. O outro, você não vai. O respeito pelo outro começa com o respeito por você mesmo, né? Aí Exatamente. entra o ahimsa, né? Exatamente. O yama. Sim. Que esse é essencial, né? Você ter esse autorrespeito, porque você só consegue ter uma relação com o outro se você se respeita. Né? Perfeito. Uma relação perfeito. boa, de troca, se você se respeita. E você vê o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação que existe, tá? Existe uma relação entre contentamento, santosha, e a disciplina, tapas. Eu tenho uma frase, Hermínia, sim, eu não sei se você já escutou essa frase, eu falando aqui na aula, porque é uma frase que a mim me toca muito, né? Para mim mesmo, para minha vida, né? Sem fé não existe esforço. E sem esforço não existe realização. Ou seja, uma coisa leva a outra. Sem esforço não existe realização. Realização. E eu não estou falando de uma realização espiritual, não. Isso aqui pode se aplicar em tudo. Em tudo. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes nós, por essa vida acelerada, nós queremos um resultado sem ter sido feito nenhum tipo de investimento. Nós vimos aí alguém do lado tendo um resultado e não sabemos o quanto a pessoa muitas vezes investiu para poder estar tendo aquele resultado. Então esse contentamento, na minha opinião, também passa por isso. Eu preciso, para ter essa condição, uma disciplina, que é o tapas. Eu poder fazer direitinho. Exatamente. Tapas e santosha estão... Aliás, todos os yamas e os niyamas, sim, eles conversam entre si. Conversam entre si, perfeito. É como se fosse um fio. Você vai puxando, perfeito, e as coisas vão se entrelaçando, e você vai, com isso você vai adquirindo uma consciência maior e uma maneira melhor de lidar com as questões da vida, né? E a autodisciplina, que é o tapas, é muito importante. Ela te dá aquele ardor, né, para você cumprir seu propósito. É como se fosse uma centelha que você, exato, traz, né, e que ela desencadeia um movimento, né, a sua força de vida, né, em direção a um propósito. E isso, quando você cumpre isso, você cumpre, isso te dá um contentamento muito grande, que é, sim, o santosha, né? Que, sim, é o outro niyama, que ele vem daí, de você se lapidar, de você ter aquela, de você ir se purificando, e dentro dessa purificação você manter a sua disciplina, você manter uma austeridade em relação ao seu propósito. Isso tudo vai gerando esse contentamento, que é santosha. Não, e outra coisa, né? É essencial para a nossa vida, né? Sim. Que dá leveza para a nossa vida. Dá leveza. Que tempera nossas relações com o outro, que dá graça, a graça de viver, né? E quando exatamente, a gente sente isso, né? É uma coisa muito, muito bonita. Sim. Que é o santosha. E também, e não deixa de ser... É o resultado de todo um processo, né? E não deixa de ser, Hermínia, uma forma de você se conhecer um pouco mais. Foi o que você estava falando antes, né? De você tirar um tempo para você. Você ver suas coisas. Você está sempre disponível para o mundo. Então, porque muita gente fala sobre Swadhyaya, o estudo do eu, como sendo uma coisa assim fora. Ah, não, eu preciso dos textos sagrados, né? Eu preciso dos Vedas. Com todo respeito aos Vedas, os Vedas têm porque foram construídos a partir da experiência humana, assim como a Bíblia. A Bíblia foi construída a partir da experiência humana. Então, é válido? É válido. Mas olha só, você não é humano? Então, a tua própria experiência, tropeçando, acertando, errando, sabe, falhando com alguém, cumprindo um propósito, também é um estudo de você mesmo. O que você acha? O que você acha disso? Os textos sagrados são muito importantes, né? Você ter acesso a eles, você ter essa base, né, de princípios e tal, isso é muito importante, mas é muito importante você partir para a experiência, né? E você se auto-observar, porque você é um indivíduo, né? E você tem que se observar para saber como você funciona, né? Svadhyaya seria isso, seria a auto-observação, o autoestudo,
Claro que o estudo dos textos sagrados é muito importante, como essa base de princípios, como eu falei, mas Perfeito. a autoobservação é importantíssima, né? Perfeito. Você parar e pensar assim, como é que eu estou hoje? Sim. Né? Como é que o que me bloqueia? O que me traz contentamento? Né? Você se observar, e você observar, mas com um olhar um olhar carinhoso, como você disse, né? Porque a gente tem que ter esse respeito, né, pela gente, com esse olhar carinhoso, mas também com um olhar de elevação, porque para isso a gente se observa, para melhorar. Perfeito. Né? E essa autoobservação é essencial. Perfeito. Você saber como você funciona, como isso te dá um olhar muito bom sobre você mesmo, mas também ajuda no relacionamento com o outro, porque você abre seu coração para o outro. Se você entende você consegue perceber as artimanhas da sua mente, sim, né? Porque a mente é muito ardilosa, e você consegue perceber também os recursos mentais que você tem, porque a mente tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Ela tem artimanhas, mas ela também te dá muitos recursos. Você aprender a lidar com isso, você aprende a lidar de forma melhor com a vida, exatamente, né, com o outro, você aprende a aceitar melhor o outro. Não, e você falou uma coisa, você falou uma coisa agora... Você olha, você vê o outro, né? Você falou uma coisa agora que me chamou muita atenção no sentido do seguinte, eu tenho tratado com acupuntura e tenho também tratado com yoga muitas pessoas que têm uma postura opressiva em relação à sua mente. Ou seja, ela se diminui. Entendeu? Quer dizer, em vez da pessoa falar assim, não, cara, eu vou conseguir, não, eu vou tentar pelo menos, sabe, eu vou conseguir. A pessoa se oprimir, ela, não, cara, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Cara, qual é o elemento? Você tem todos os elementos aí para poder ser bem sucedido. Então, esse mecanismo de opressão sobre si mesmo, né, é uma coisa que também tem que se pensar, porque muitas vezes as pessoas que nos educam, né, no primeiro momento de vida, infância, muitas vezes terminam passando esse tipo de informação para a gente, sabe? Um de opressão. Namastê, Ricardo, Arion. Então, o que acontece? E essa opressão, nós carregamos esse registro por muito tempo, né? Então, isso é importante, nós temos o cuidado em relação a isso, porque é uma coisa perigosa. Você se desacredita, você não se acha capaz. Então tem que trabalhar, desconstruir isso e botar uma nova programação. Tem que desconstruir. E as ferramentas nós temos, né? Sim. O yoga, ele dá muita ferramenta para isso. Com certeza, com e a certeza. gente tem que aprender a usar essas ferramentas exatamente nesse sentido. Porque os pranayamas, por exemplo, são maravilhosos. Maravilhosos. Para resolver determinados bloqueios, para a meditação, né? A meditação, sim, meditação. É excelente. Para dissolver esses bloqueios mentais, né, que vêm lá de longe, né? Ó, amanhã e vão se infiltrando na nossa... Exato. Na live de amanhã, nós vamos estar falando sobre uma coisa importantíssima no yoga, que as pessoas não se dão conta, que é Pratyahara, tá? Ele vem logo depois do Pranayama, Pratyahara, e ele é que abre as portas para a meditação. Então é muito importante a pessoa que tem vontade de meditar, por exemplo, eu não sei se você já prestou atenção nisso, tanto quanto praticante como professora de yoga. Tem pessoas, e aí são condicionadas pelo próprio tipo de sociedade que a gente tem, elétrica, que o relaxamento no final da aula, que tem uma relação direta com o Pratyahara, ele é dispensável. Eu não preciso relaxar. Eu já fiz a minha yoga, eu agora vou embora para o meu compromisso. E aí sai 15 minutos antes do final da aula. Ó, ainda faz assim o gesto, ó, estou meio ocupado hoje. Não é hoje não, sempre está ocupado, sempre. Sabe o que acontece? É aquela coisa da urgência. Ela não se acha merecedora de ter esse momento de paz. Ela paga você a mensalidade por 1 hora de aula, mas ela só fica 45 minutos. E tem um detalhe, né? Tem que também compreender isso. A pessoa, ela tem tanto problema, dificuldade com relação ao relaxamento, é uma vida de tensão, que ela está acostumada com aquilo. O relaxar é uma coisa nova, é uma coisa estranha. Tem gente que não consegue deitar ali
e parar, e se entregar, né? E Exatamente. essa entrega é essencial, né? Exatamente. Essa entrega diz muito também sobre um outro niyama, que é o Ishvara Pranidhana. Pranidhana, Sim. que é a entrega ao Senhor, né? Exatamente. E essa entrega começa por aí, no físico. Sim. Começa aí, você Sim. entregar seu corpo ao chão. Sim. E você deixar equalizar tudo que você, todas as energias que você mobilizou ali estão sendo equalizadas. Isso é entregar, é confiar, né? Ó. É uma confiança, é a confiança em que o trabalho foi feito e agora que venham as bênçãos divinas. Perfeitamente. Né? Que venham. Hermínia, você já escutou uma expressão que é muito comum aqui entre nós, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, que seja feita a vontade de Deus? Sim. Já escutou? Gente, isso é Ishvara Pranidhana. Agora, vê bem, não vale da boca para fora, tem que ser da boca para dentro. Eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que querer isso. Não, cara, olha só. A minha vontade, eu coloco no bolso e que seja feita a vontade de Deus. Deixa eu ver o que Deus quer que eu faça. Deixa eu ver o que o universo reservou para mim. Entendeu? Então, isso é uma refreada. E tem que trabalhar, porque... Sim. Isso é resultado de todo o seu esforço, de todo a sua prática, né, esforçada, exatamente, do seu serviço que você, né, o seu serviço, como é que se diz, sem o serviço que você faz sem esperar recompensa, esse trabalho em prol do outro, né, perfeito. De você mesmo, porque entre você e o outro não existe essa distância, né? Não, essa não separação, existe. Isso é uma ilusão, né? Também. Então, quando você entrega um serviço, você está servindo a você mesmo, você está servindo ao universo, né? Exato. E é isso, tudo isso combinado, né? É isso, a gente tem que entregar e confiar nessa ordem. Não, e você entende, né? O outro estando bem, eu estarei bem também. O outro estando bem, eu também estarei bem. Claro, a vida vai fluindo e todo mundo está no mesmo rio. E se todo mundo estiver ali naquela fluência, imagina como que a coisa vai correr bem, né? Assim. Exatamente, exatamente. Então, realmente é uma coisa muito importante. E é o que você falou muito sabiamente, né? Uma coisa está interligada com a outra, né? Porque, na realidade, tudo está interligado. Não existe nada separado. Mesmo que não seja do yoga, não existe nada que esteja separado, tudo está interligado. Né? Então, essa consciência é uma coisa que a gente vai trabalhando, né? E aí, é isso que eu falo, essa prática de sábado, que é a consequência dessas lives que nós estamos fazendo hoje, né? Ao longo da semana, melhor dizendo, é exatamente para a gente começar a trabalhar essa questão do sadhana, né? A gente entender as técnicas do yoga sendo aplicadas no nosso dia a dia, nas nossas questões internas e externas, né? Então é importantíssimo, né? Porque o yoga é isso, né? O yoga é um caminho, né, Alexandre? É um caminho. O yoga, a gente entra naquele caminho e depois você vai fluindo por ele, né? Sim. E é um caminho que o delicioso do yoga é o caminho. É o caminho, é o caminho, não é nem a chegada. Não é nem a chegada, é o caminho, é o durante, é o durante. Tem a liberação, mas esse caminhar, ele é muito importante. Se você ficar nesse caminhar, você já está com a sua vida ganha. Assim, se exatamente. Você permanecer nesse caminhar assim, dármico, né? Ó, a Monique está perguntando sobre a aula sábado. Vai ser 10 horas da manhã, Monique. Ótima. O seguinte, só para lembrar, o pessoal Monique. Que entrou... Gente... O pessoal que entrou depois, para saber, essa aula que a Monique está perguntando é uma aula gratuita, vai acontecer 10 horas da manhã no sábado agora, dia 14. Saudações, Kátia. O que acontece? Essa aula tem que se fazer inscrição. A inscrição você faz através da bio aqui do Instagram. Então, quando terminar a live, vai lá na bio e garante já a sua vaga. Não vai ter aquele esquema de chegar em cima da hora para fazer. Não vai dar para entrar. Entendeu? Tem um linkzinho que vai ser dado para a pessoa e aí a pessoa vai acessar por ali, tá? Mas foi ótimo. E saudações, Alcina, tudo bem? O que acontece é isso, é que eu achei muito proveitoso, né, esse comentário teu sobre o sadhana, né? Porque a maior parte dos nossos problemas, eles são decorrentes, Namastê, obrigado, eles são decorrentes dessa não compreensão, né?
essa não compreensão nossa. Quando eu conheci o yoga, muita coisa, muita pergunta que eu fazia a mim mesmo, sabe? Por que o mundo é desse jeito? Por que as pessoas são assim? Eu comecei a entender. Inclusive, em grande parte, a minha mudança passou por isso aí, por esse entendimento de que as pessoas têm suas dificuldades, têm seus problemas. E, inclusive, foi uma das coisas que me ajudou a me tornar professor de yoga. Entendeu? Porque eu não tinha paciência. Eu não tinha paciência para ensinar. Eu ensinava as pessoas e, não entendeu, eu já achava que a pessoa estava sabotando aquilo ali, sabe? E não é, às vezes a pessoa tem dificuldade para entender, você não foi suficientemente claro, entendeu? E então as pessoas são diferentes. Quando a gente começa a se deparar com a Ayurveda, a gente vai vendo isso, nessa diversidade de pessoas, né? E aí a gente aprende a começar a lidar com isso, né? E inclusive lidar com a gente, né? Porque também a gente às vezes não tá conseguindo realmente fazer a transmissão da informação de modo adequado como seria, mas é um processo. A gente está o tempo todo, todos nós, né? Sempre se construindo e reconstruindo, né? É por aí. Sim, tudo é um processo. Tudo é um processo. É impressionante, assim, eu fico impressionada com esse poder transformador, né, do yoga. É uma coisa assim impressionante. Você vai realmente mudando para melhor, vai elevando, né? Você vai se elevando. Porque não, Hermínia, Hermínia é legal. Bonito, é legal porque é o seguinte: você não precisa chegar pronto. Não, basta você querer. Porque a cada dia você vai melhorando. Como acontece com a prática de asanas. Você está fazendo ali, está construindo a postura. Umas semanas depois você vê que você está conseguindo fazer. Sabe? Mas pelo esforço, né? Você acreditou, se esforçou, daqui a pouco tu realiza, né? Então a gente vai vendo isso também no dia a dia, né? Essas coisas, né? Essa superação, né? Agora tem que querer, tem que querer. Olha só, Hermínia, a gente está caminhando já para o finalzinho, infelizmente. Aqui tá um papo muito bom. Eu só queria lembrar o pessoal que amanhã é Pratyahara, como abstrair os sentidos e mergulhar dentro de si, tá? Dentro de si mesmo. Vai ser a live, por isso que eu falei que seria importantíssimo o pessoal que quer se lançar mais na questão da meditação, ter uma compreensão melhor, participar dessa live amanhã e convidar quem vocês quiserem. Todos são bem-vindos. E aí eu vou pedir a Hermínia que possa, de repente, estar fazendo alguma consideração final para a gente poder terminar, porque é por causa do tempo, né? Mas, por mim, a gente ficava aqui direto, o papo é muito bom. Eu acho até que a partir de agora a Hermínia vai querer fazer live sempre. Porque é bom, né, Hermínia? É tranquilo. É legal, é bom trocar essa ideia. O que eu acho, Alexandre, é que é muito importante a gente observar a ética do yoga, é uma orientação que a gente deve observar sempre, no dia a dia, porque são coisas que são observações, né, que são totalmente adequadas aos dias de hoje, né? São coisas milenárias, mas que perfeitamente adequadas ao dia de hoje, né? Como a gente falou, né? Que está nessa correria toda, que um vai passando sem olhar para o outro, esses novos tempos que agora a gente está numa coisa assim do virtual, né? O tempo todo com o celular, com o computador, essa barreira que se criou, né? Assim, e isso é muito importante a gente estar sempre observando esses preceitos, né, éticos do yoga. Eu acho que isso aí é uma coisa que norteia realmente a gente para a vida, né? E eu acho isso muito importante. Não, é uma coisa que a gente tem que estar sempre tem que estar sempre atento para poder a gente não perder, inclusive não perder as oportunidades, né? Eu outro dia estava falando aqui na aula como o universo é generoso conosco. O tempo todo está nos dando oportunidades. É que muitas vezes as pessoas ficam tão ocupadas com coisas assim externas, coisas que às vezes não são nem relevantes para a vida dela e que perdem as oportunidades. A oportunidade vem, mas vai vir outra, vai vir outra. Basta você ter um olhar atento, né? E aí aquilo que você falou, você ter um tempo para você estar com você, tá vendo qual é a sua necessidade, sua prioridade, para você poder estar fazendo essas escolhas e pegando essas oportunidades do universo, né? A Ana está comentando aqui sobre a questão
das coisas tem muito a ver com ela, mas é com todo mundo, Ana, com todos nós, porque a gente vai se descobrindo, né? Vai melhorando e vai se descobrindo. É por aí. É como se você, por exemplo, eu vejo o pessoal dessa coisa da alimentação. A pessoa quer sair de 8 para 80. A alimentação é um outro corpo de conhecimento. Você vai ter que conhecer coisas, conhecer como preparar coisas, sabe? E aí você vai ter que aprender a lidar socialmente também. Come, né? Isso Sim. é muito importante. A forma com que você que você come. A maneira com que você prepara o alimento. Exatamente. Né? Assim, você tem que preparar o alimento harmonicamente, de uma forma harmônica. Exatamente. Quem vai ingerir aquele alimento tem que estar, assim, vai receber, vai se nutrir. E você tem que ter a consciência de que você vai se nutrir e você está nutrindo o outro. Isso é muito bonito. Porque, com certeza. Você está oferecendo uma dádiva de Deus, né? Que é você poder ter o alimento e aquilo vai te nutrir para tudo, para a vida. Essa relação com o alimento é muito importante. Muito importante, muito importante. E que faz parte também da nossa maneira de purificação, né? Que é você ter cuidado com o que você põe para dentro. Exatamente. Não só o alimento, mas as coisas que você assiste, as coisas que você ouve. Sim. Você tem que ter esse cuidado, porque a gente... as coisas vão entrando na gente, vão gerando toxinas, né? Verdade mesmo. Tem que se livrar dessas toxinas. Até pessoas que são tóxicas, né? Pois é. Às vezes são pessoas tóxicas, pessoas que estão numa situação tão difícil que ela termina criando algum tipo de prejuízo para você. Então tem que ter realmente também esse cuidado, né? De você poder estar com um olhar crítico, né? Fazendo aí uma triagem, fazendo uma filtragem, né? Daquilo que te serve e que não te serve, né? É como o caso, eu estava falando ontem com uma moça, chegou aqui para pegar informações na escola, e aí ela, muito nervosa, muito tensa, aí eu comentei com ela sobre o noticiário, né? Ela falou, eu assisto, eu me sinto mal, mas eu assisto. Quer dizer, há um vício ali, né? Aí eu falei para ela, eu não assisto o noticiário há 8 anos, cara, não sinto a menor falta, sabe? Quer dizer, você vai trabalhando nas técnicas do yoga, mas você também vai cortando esses impactos que vão sendo proporcionados a você. Você corta isso. Então hoje eu escolho o que eu assisto. Exatamente. Vou lá na internet, eu escolho, vejo o que eu quero, ou não vejo. Passo dias sem ver televisão, sem ver programa qualquer. Entendeu? Aí eu tenho mais tempo para ler. É tudo uma questão de escolha, né? Às vezes eu preciso de uma leitura. A gente né? tem que fazer a escolha. Tem que fazer as escolhas. As escolhas são muito importantes. Entendeu? E é perfeitamente possível, né? Você cultivar a sua tranquilidade, você criar para você um espaço, né, que você possa, um espaço devocional. Exatamente. Que ter essa conexão, um espaço de conexão, né? Isso Perfeito. É muito importante também. Perfeito. Eu acho que tudo isso vai sendo incorporado na nossa vida aos poucos. Com certeza, é uma construção. Né, Sim. se dedicando à prática, você vai se abrindo, você vai criando esses espaços todos, e esses espaços te propiciam uma vida próspera. Sim, né? sim, a prosperidade. É isso aí, né? Sentido mais amplo, né? Hermínia, infelizmente vamos ter que encerrar, senão o Instagram derruba a gente. Então nós vamos parar. Gente, quero agradecer a vocês todos. Muito, mestre, pela oportunidade. Eu que agradeço demais a você, tá? E, gente, não esqueçam, amanhã tem Pratyahara e no sábado tem a aula. Para participar da aula, tem que se inscrever na bio, tá? E eu vou estar aguardando vocês lá para a gente poder estudar esse sadhana chamado yoga. Tá legal? Gente, até amanhã. Eu agradeço a todos, viu? Obrigado novamente, Hermínia. Namastê, Namastê. Namastê, mestre. Harion. Muito agradecido, viu? Obrigadão. Para todos. Ui.